Bom, gente, eu queria falar hoje sobre modelos causais, né, em oposição a modelos preditivos que nós falamos na aula passada, que ainda vão ser muito trabalhados nessa sequência de métodos quantitativos. E aqui a ideia é que nós queremos prover não só a interpretação, mas também falar sobre qual é a econometria desses modelos causais. Bom, a econometria dos modelos preditivos ela era em si bastante desafiadora, né, por razões que nós vimos. Né, mas, por exemplo, especificar um modelo preditivo que tem uma boa performance, uma performance aceitável, dependendo do contexto no qual esteja trabalhando, é algo extremamente desafiador, que demanda um olhar particular para certos aspectos da econometria, né, da seleção do modelo, como a gente viu, aspectos esses que vão continuar sendo trabalhados, né, na sequência de métodos quantitativos mais à frente. Hoje eu queria focar a atenção sobre os modelos causais. Né? Então, eles também vão trazer juntos os seus desafios, e esses desafios esses que eu queria trabalhar aqui hoje. Bom, então, primeira coisa é pensar que realmente o que a gente pensa quando a gente fala no modelo causal. Né? O que a gente está de fato articulando quando a gente diz que a gente quer capturar alguma noção de causalidade. E aqui o que é muito importante é reconhecer que, na verdade, a gente está falando de um resultado contrafactual. Essa palavra é uma palavra bastante importante, é uma palavra que vai aparecer muito hoje e que vai aparecer sempre quando a gente estiver trabalhando a nossa interpretação dos modelos econométricos. Bom, o que é um modelo contrafactual? A ideia do contrafactual é a ideia do que o que teria acontecido caso algo não tivesse acontecido. Né? Então, o que teria acontecido caso não tivesse chovido, caso uma política não tivesse sido implementada, caso o crédito não tivesse sido concedido, sobre o efeito em diversas unidades, nas firmas, nas empresas, etc. Né? Então, a gente vai trabalhar muito essa ideia do contrafactual. O que é muito difícil do contrafactual é sempre que o contrafactual envolve uma certa imputação sobre um aspecto da realidade que não aconteceu. Então, é o que teria acontecido, né, caso algo tivesse acontecido, não tivesse acontecido. A gente vai trabalhar isso em torno de 4 exemplos, 2 dos quais vieram de vocês diretamente. Bom, então isso não é trivial, né, porque a gente está falando de uma mudança em relação à realidade observável, em relação ao que a gente observa hoje sobre as unidades, empresas, firmas, domicílios, etc. E na verdade é algo bastante complexo, bastante difícil em certo sentido, e muito do que a gente vai ver aqui é justamente para como manejar essa ideia e como trazer essa ideia para uma perspectiva aplicável no dia a dia de vocês, para gerar conhecimento prático, implementável no dia a dia. Bom, então nós vamos ver 4 exemplos para fundamentar essa ideia do contrafactual. Fundamentar com isso também os perigos quando a gente faz comparações empíricas em cima dos dados e com uma econometria que esse benchmark teórico não está presente. E depois a gente vai partir daí falar de soluções e nas próximas aulas, inclusive, não é um tema que eu vou fechar hoje, é um tema que, muito pelo contrário, eu vou abrir e depois a gente vai falar de várias maneiras de endereçar essa questão. Desses exemplos, desses 4 exemplos, 2 vieram de vocês, o segundo e o terceiro. Eu vou começar com um exemplo clássico da literatura, que não vai ter necessariamente um eco direto, imagino, com o trabalho que vocês fazem no dia a dia, mas é um exemplo que vai nos ajudar muito a conceitualizar esse problema e depois a gente volta um pouco para a prática. Ok? Então esse é o exemplo seguinte. Será que a gente consegue capturar o efeito causal de hospitais sobre saúde? Se algo a gente acha que hospitais têm um efeito positivo sobre a saúde das pessoas, né? Enfim, é para isso que a gente vai para o hospital. No entanto,
Se a gente fosse para os dados, né, olhasse só para os dados, e aqui eu acho que o interesse desse exemplo é porque é um exemplo muito claro, né? Assim, é um exemplo muito direto, muito claro, e portanto a gente pode articular o que aconteceria nos dados se a gente implementasse certas comparações, e a partir desse entendimento a gente também sabe o que fazer em casos onde o exemplo e o mecanismo causal não seja em si tão claro. Ou não seja necessariamente claro, mas através desse exemplo a gente evidencia perigos, né, na nossa econometria, né, e na nossa análise de dados. Mas vamos lá. Hospitais fazem as pessoas ficarem mais saudáveis, né? Hospitais trazem saúde? Bom, uma parte das pessoas pensaria que sim. No entanto, se você vai nos dados e uma entrevista, uma pesquisa de campo nos Estados Unidos, eles fazem as seguintes perguntas. Nos últimos 12 meses, o respondente esteve no hospital durante a noite, passou a noite no hospital, e como é que eles classificariam sua própria saúde? Como excelente, muito boa, ruim ou muito ruim? E se a gente fizesse uma análise dos dados, assim, só uma tabulação dos dados, e a gente olhasse, para os quase 100 mil respondentes dessa pesquisa, aproximadamente 7 mil, aproximadamente 7%, tiveram no hospital, e eles reportaram uma média de saúde de 3,2, que é uma média de saúde menor do que a média dos que não foram no hospital. Então, se a gente olhasse só para a comparação desses dados, a gente chegaria a uma conclusão bizarra que, de fato, o hospital diminui a saúde. Se a gente fizesse uma análise completamente crua, evidentemente essa análise não está correta, porque o fato de um indivíduo estar com um problema de saúde foi o que levou ele ao hospital em primeiro lugar. Né? Mas a análise só crua dos dados não vai necessariamente nos revelar isso, e muito mais do que isso, ele tem o potencial de apontar para conclusões completamente opostas, porque nesse caso a gente não controlou para um mecanismo de seleção. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os indivíduos que não foram para o hospital, eles não são bons contrafactuais para aqueles que foram para o hospital. Na ausência de hospital, a gente vai fundamentar essa intuição de uma maneira mais clara nos próximos slides. Bom, o que está acontecendo aqui nesse caso particular? É bastante provável, possível, que aquelas pessoas que precisaram ir para o hospital tinham algum problema de saúde, né? Afinal de contas é para isso que a gente vai para o hospital. Então, quando a gente compara esses dois grupos, né, a saúde dos que foram para o hospital e a saúde dos que não foram para o hospital, a gente não está medindo o efeito causal do hospital na saúde. Né? O que a gente gostaria, na verdade, de postular? Né? O que é a nossa ideia fundamental para fazer esse tipo de comparação? O que a gente está querendo expressar, na verdade, quando a gente expressa a ideia do efeito causal de hospital em saúde? A gente gostaria de expressar a seguinte ideia. Bom, digamos para aqueles que foram no hospital, qual teria sido o coeficiente de saúde deles caso esses indivíduos não tivessem ido? Né? E se a gente pudesse olhar para a saúde daqueles que foram ao hospital, caso eles não tivessem ido para o hospital, a gente gostaria de comparar com, de fato, a saúde deles que foram para o hospital. Ou a gente poderia postular da seguinte forma: para aqueles que não foram para o hospital, qual teria sido a saúde, o coeficiente de saúde deles, caso eles tivessem ido para o hospital? É uma comparação muito mais fina, muito mais específica do que se a gente comparasse entre esses dois grupos cujos atributos, cujos contrafactuais são muito diferentes. No entanto, é muito mais difícil pensar isso, é muito mais difícil conceitualizar isso, porque ele depende da nossa capacidade de imputar cenários que não aconteceram. De pensar, qual teria sido a aproximação de um coeficiente de saúde para aquele indivíduo que foi para o hospital, caso ele não tivesse ido para o hospital. Um cenário que não aconteceu.
né? Mas é a comparação desse cenário com o cenário onde o indivíduo foi para o hospital que a gente está, no fundo, interessado, né? Essa é a nossa intuição, essa é a nossa motivação inicial. Bom, eu acho que esse exemplo de saúde eu uso ele sempre porque ele deixa muito claro essa ideia da seleção, né? Ele deixa muito claro que, de fato, tem algo aí que a gente precisa pensar um pouco mais sobre como construir esse contrafactual, e esse contrafactual não necessariamente vai ser simples de construir, e a gente vai ver, através da econometria, várias técnicas justamente para fazer isso. Mas ele ressalta também, às vezes, como uma análise dos dados, ela pode sair pela tangente, e ela pode dar resultados errados, às vezes muito errados, às vezes exatamente opostos, caso a gente não atrele, né, não traga junto dessa análise de dados também um conhecimento empírico do caso onde a gente está trabalhando e junto dele uma noção muito clara do contrafactual, né? Então é isso que eu estava dizendo na primeira aula e eu repeti também na segunda, onde a gente tem esse tripé, né? A gente tem o tripé da econometria, do conhecimento estatístico, teórico, a gente tem um segundo aspecto que é o nosso conhecimento empírico, para que isso nos permita interpretar a nossa análise de dados, e o terceiro aspecto, que é a implementação computacional, bom, vocês têm uma trilha justamente só sobre a parte computacional e, enfim, tudo que eu fizer aqui, como já disse, eu vou deixar disponível os códigos de R e os códigos computacionais também. Bom, vamos dar o segundo exemplo, que é um exemplo que veio de vocês, né? Agradeço muito pelo exemplo, que eu acho que é um exemplo que cabe muito bem aqui, que é a ideia de detectar qual o efeito de temperatura e precipitação em produção de soja. A gente tem dados de satélite sobre temperatura e precipitação, a gente também pode ter dados de produção, e a questão aqui, como é que a gente pode detectar o efeito causal, né, o efeito causal de temperatura e precipitação no output de agricultura, no valor da produção, a quantidade produzida, etc. Eu achei muito interessante que eu solicitei as ideias e eu solicitei exemplos de modelos preditivos e causais. Até achei que iam vir mais modelos preditivos no dia a dia de vocês, e todos os exemplos que eu obtive foram modelos causais, né? E esse é um excelente exemplo disso, né? Acho que aqui a ideia, imagino, não só no dia a dia de vocês, mas por que isso é uma pergunta importante, muito além só do contexto específico, num contexto específico de entender, digamos, o que pode acontecer com a produtividade de uma empresa no futuro. Mas é uma questão muito mais ampla, né? Pensa no contexto de mudança climática, como que é importante entender como que as commodities agrícolas vão ser afetadas quando há variações em temperatura e precipitação, inclusive além do que a gente observa hoje. Isso nos exige a habilidade de detectar um efeito causal. E qual o desafio aqui? Vamos supor, só para tornar o exemplo mais particular, mas suponha que a gente esteja falando sobre o efeito de uma seca na produção de soja, né? E digamos que para isso, a gente, como pesquisador empírico, a gente compare uma região de produção de soja, a gente compare a produção de soja numa região seca versus uma região que não tem uma seca, né? Que customariamente produz soja no Brasil no dia de hoje. O que a gente obteria a partir daí? Bom, se a gente só comparasse a produção dessas duas regiões, muito provavelmente a gente não teria um efeito causal da seca na produção. Porque se a gente comparasse essas duas regiões, elas são tipicamente diferentes em muitas coisas, né? Para começo de conversa, né? O tipo de solo vai ser diferente, a infraestrutura vai ser diferente, o tipo de empresa que existe vai ser diferente. O que eu quero dizer é que, se a gente está interessado no efeito da seca sobre a produção de soja, a produção de uma região onde
tem menos índice pluviométrico sempre, não vai ser um bom contrafactual, porque tem tantas coisas que vão diferenciar as regiões produtoras de soja das regiões não produtoras de soja em geral e em particular se essas regiões são secas de uma maneira constante, né? Digamos, enfim, digamos biomas no Brasil onde a seca é mais prevalente. Então isso não seria de nenhuma forma uma comparação que refletiria os efeitos causais. O que a gente está querendo quando a gente faz essa pergunta internamente? O que a gente está querendo é dizer qual teria sido a produção de regiões que produzem soja caso elas tivessem experimentado uma seca, caso uma seca tivesse acontecido naquela região. Qual é o efeito naquele lugar específico de, digamos, uma seca. Evidentemente aqui o exemplo não precisava ser uma seca, poderia ser excesso de chuva, ou excesso de temperatura, ou temperatura de menos, enfim. Só usei o exemplo de uma seca aqui só para trazer um exemplo mais concreto. Mas então, assim, se a gente fosse afinar a nossa pergunta, a gente afinaria dessa forma, né? A gente pensaria, bom, qual é o efeito qual o contrafactual, qual a produção contrafactual daquela região, caso aquela região tivesse experimentado uma seca, e certamente não é o fato que não é necessariamente explorar variações em, por exemplo, biomas diferentes que vai nos dizer isso, porque as regiões são muito diferentes em vários aspectos. Outro exemplo que trouxeram também, que eu achei muito interessante, é o efeito do retorno de um fundo no tamanho do fundo, né, no capital investido no fundo. Eu achei esse exemplo muito, muito interessante, muito rico, e é um exemplo também muito desafiador. A gente imaginaria que quanto melhor é a performance do fundo, imagino que ele vai atrair mais fundos, né? A questão aqui é que a gente consegue medir esse efeito, a gente consegue saber exatamente qual é o tamanho desse efeito, e se ele acontece de fato, né? Imagino que sim, mas será que a gente consegue comprovar esse efeito nos dados? E aqui, na verdade, isso acaba sendo uma pergunta bastante desafiadora, né? Muito mais do que... enfim, é uma pergunta que tem muito por trás dessa pergunta, realmente. Por que ela é desafiadora? Porque, digamos que a gente fosse comparar retornos de fundos em bons versus bons tempos e maus tempos, né? Onde a performance é boa, um determinado fundo vai variar no tempo a sua performance. O que pode ter acontecido? Bom, ali, se a gente olha para bons versus mau períodos, muita coisa teria ter sido diferente ao longo do tempo, né? O próprio mercado, as taxas de juros, preferências de risco, etc. Então, se a gente só compara a performance de um fundo ao longo do tempo, a gente vai estar carregando com ele várias outras coisas contextuais do momento, do mercado, etc., que poderiam explicar tanto a performance do fundo como a capacidade dele de atrair recursos. Se a gente compara entre fundos, de fato também a gente vai ter problemas, outros problemas, mas problemas também. Dificilmente vão ser as mesmas estratégias, dificilmente os fundos têm as mesmas estratégias, o que pode, de novo, refletir diferentes apetites para risco. A gente também tem que pensar no potencial para causalidade reversa, né? Pode ser que, de fato, o fundo, quando ele atrai mais investimento, ele tem a capacidade, por exemplo, de diversificar. Ele pode fazer estratégias mais complexas. E isso faz com que a causalidade seja o contrário do que a gente está postulando aqui. A gente tem que conseguir controlar por esse aspecto também da causalidade reversa. E, finalmente, a gente também pode, isso indo um pouco além, a gente pode também estar interessado no efeito sobre outros fundos, né? Assim, existe em que medida a gente tem que olhar para o efeito em um fundo específico em oposição a uma realocação que pode estar saindo de outros fundos dentro do mesmo banco, né? Então, isso faz com que... qual é a pergunta que a gente está se fazendo quando a gente faz essa pergunta? A gente está se perguntando qual teria sido
o tamanho, né, o capital investido em um determinado fundo, num fundo X, se ele tivesse tido uma performance pior ou melhor em outro momento, né, da história, que, de novo, é uma imputação sobre um contrafactual, caso isso tivesse acontecido, num momento onde não necessariamente aconteceu, e isso torna também uma pergunta causal, onde a gente tem que conseguir controlar para todos esses fatores. O quarto exemplo é um exemplo típico do Brasil, vou falar muito rapidamente sobre ele, mas enfim, uma pergunta importante no Brasil foi detectar qual é o efeito do Bolsa Família sobre o comportamento das famílias, obviamente. Então, enfim, eu acho que a pergunta aqui, o contrafactual nesse caso seria qual teria sido o comportamento das famílias caso não tivesse recebido o Bolsa Família, que claramente pode ser muito diferente dependendo do tipo da família, dependendo da renda inicial, etc., dependendo de várias questões, né, educação e por aí vai. Então, enfim, esse é um quarto exemplo mais particular, bastante particular para o Brasil, já que o Brasil tem um dos maiores programas de transferência Conditional Cash Transfers, que foi muito discutido na literatura. Bom, vamos agora, o que eu queria agora baseado nessas ideias e nesses conceitos, eu quero formalizar eles de uma maneira matemática. Porque essa formalização matemática vai nos ajudar, ainda hoje, a fazer uma ligação muito particular e muito concreta com os nossos modelos de regressão, que é no fundo que a gente está interessado, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, assim, qual a minha estratégia para essa aula de hoje, é partir de uma intuição, né, transformar essa intuição num conceito, um conceito do contrafactual, e trazer com isso também, ressaltar com isso, como que esse é um conceito elaborado, e atrelar ele, trazer com ele uma formalização matemática, que é o que eu estou fazendo agora, essa etapa agora, e a gente ainda vai fazer um passo adicional, que é conectar essa formalidade matemática com os nossos modelos de regressão linear que a gente estava falando justamente na aula passada. Bom, então, para isso eu vou desenvolver esse modelo causal, e eu vou usar uma notação, que é uma notação usada nesse caso, a gente vai explorar um pouco, que é o seguinte, ela começa assim. A gente vai definir dois outcomes, dois resultados potenciais, né? O resultado aqui pode ser, digamos, a produção agrícola de um determinado indivíduo, ou unidade, fazenda, empresa, o que quer que seja a unidade I, se essa unidade é tratada. O que eu quero dizer com tratamento? Tratamento pode ser conceitualmente qualquer coisa, pode ser por uma existência de seca. Né? No contexto da saúde, o tratamento é o hospital, fica um pouco mais claro. Né? E eu vou chamar o resultado do indivíduo I, se ele é tratado, como Y1I. O 1 está querendo dizer aqui que ele foi tratado. E o Y0I vai ser o resultado do indivíduo se ele não foi tratado. Então, o ponto é que, idealmente, a gente gostaria de medir a diferença para uma determinada empresa, para um determinado indivíduo, entre o que aconteceu quando ele foi tratado e o que aconteceu se ele não tivesse sido tratado, no caso contrafactual, onde ele não foi tratado. Né? Então, o que seria isso? Qual seria a produção agrícola de uma empresa num caso onde houve seca, e a diferença disso para a produção agrícola daquela mesma empresa no caso onde não houve seca. Né? Esse vai ser o efeito da seca. No caso de saúde, vai ser qual é a saúde de um indivíduo que foi para o hospital e a diferença para o índice de saúde caso esse mesmo indivíduo não tivesse ido para o hospital. E essa é o objeto que a gente está interessado. Essa é a formalização matemática
do objeto que a gente estava sempre falando quando a gente fala de uma identificação causal, quando a gente fala da construção de um contrafactual. No entanto, a gente vai ter um desafio, que a gente não observa sempre o indivíduo nos dois casos. A gente não observa o mesmo indivíduo que foi para o hospital do que aquele indivíduo que não foi para o hospital. A gente não observa uma determinada firma num determinado ano, caso tenha tido seca e caso não tenha tido seca. A gente só observa um dos dois casos. Então a gente vai definir também o que a gente observa, né? Isso é um elemento matemático que a gente não a gente não pode computar, porque a gente só observa ou o estado tratado ou o estado não tratado. Então a gente vai definir o que a gente observa. Para isso eu vou definir TI igual a 1 para os indivíduos são sempre, né, unidades, pode ser firmas, que receberam tratamento e aqueles que não receberam tratamento. Então o que a gente observa? Eu só observo o indivíduo tratado, o outcome potencial no caso do tratamento, caso ele de fato tenha sido tratado, e eu só observo o outcome potencial do potencial caso não tenha sido tratado, se ele de fato não foi tratado, né? Vamos deixar isso aqui um pouco mais claro, né? O que eu observo? Bom, eu observo o YI, aquele resultado, aquela variável do lado esquerdo da minha regressão. Eu vou interpretar ela como o resultado potencial caso para os indivíduos onde foram tratados, nesse caso TI igual a 1, 1 menos TI igual a 0, então essa equação se reduz a YI igual a YI 1, e caso o tratamento for 0, então essa própria equação vai ser o outcome que eu observo, vai ser o outcome no caso de não tratamento. De novo, o que é desafiador é que a gente só observa um estado do mundo, né? A gente só observa um caso onde houve ou não houve tratamento, onde o indivíduo foi para o hospital ou não foi, houve seca ou não houve seca, exceto em ficção, né? Assim, exceto em filmes onde você poderia, idealmente esse seria o nosso ideal, né? Que a gente consegue voltar atrás e mudar um certo parâmetro e o mundo ele caminha para uma direção completamente diferente. A gente conseguiria, nesse caso, completamente ficcional, espero que vocês tenham visto o De Volta para o Futuro, você volta para o passado, você faz uma alteração no passado e tudo que daí decorre um mundo completamente diferente. Nesse caso, você observaria dois estados do mundo. Mas, enfim, infelizmente ou felizmente, a gente não tem essa máquina do tempo de conseguir voltar, fazer uma alteração e continuar com o nosso estado para poder, enfim, de fato, comparar o que aconteceu com o que teria acontecido se algo tivesse sido um pouco diferente, né? Então a gente vai precisar da econometria para refazer esse contrafactual para a gente, efetivamente é isso que vai acontecer. E o que a gente pode estar interessado? A gente pode estar interessado aqui em algumas quantidades, né? O Average Treatment Effects, o efeito médio de tratamento, ele vai ser a média dos efeitos, né? dos efeitos individuais entre indivíduos, só para aqueles que foram tratados. A gente pode estar interessado no Average Treatment Effects para quem não é tratado, né? Então é condicional a não ter sido tratado. A gente pode estar interessado na média do tratamento para todos. A gente pode estar interessado também, um pouco mais para frente eu vou definir o Local Average Treatment Effects, que é o efeito de tratamento local, que é o efeito de tratamento só para aqueles que foram induzidos a tomar o tratamento, mas não teriam sido, caso eles não tivesse acontecido. A gente vai definir isso um pouco mais à frente, quando a gente falar de variáveis instrumentais. Mas então o que seria isso? Isso seria o efeito médio de tratamento para aqueles indivíduos que foram para o hospital, né? Qual é o efeito do hospital para aqueles que foram para o hospital, qual é o efeito de tratamento do hospital para aqueles que não foram para o hospital. A gente poderia esperar que nesse caso eles são de fato muito diferentes, ou a média do efeito do hospital sobre essas duas populações. A gente poderia estar interessado também em versões condicionais, né? Em certos atributos ou certos parâmetros.
Por exemplo, qual o efeito de hospital para alguns pacientes específicos? A gente poderia estar, seguindo os exemplos 2 e 3 que vocês mesmos trouxeram para mim, a gente poderia estar interessados no efeito da seca sobre a produção agrícola de um estado X ou de firmas específicas que tenham produção maior ou que tenham tecnologia maior ou menor. A gente poderia estar interessado no efeito de uma queda de rentabilidade sobre tipos diferentes de fundos que tenham uma maior que embutem uma ideia maior ou menor de risco. Imaginaria que a perda de retornos num fundo de alto risco vai ter uma consequência menor do que a perda de a mesma diminuição de retornos num fundo com risco menor. Bom, então a gente estaria interessado em capturar isso, né? O Average Treatment Effects nos tratados, nos não tratados e o Average Treatment Effects médio. E digamos que a gente implementasse essa diferença entre o tratamento e o grupo tratado e o grupo não tratado, né? O grupo de controle. Essa diferença seria como se a gente só comparasse, né, a saúde média daqueles que foram para o hospital menos a saúde média daqueles que não foram para o hospital. De outra maneira, a gente comparasse a produtividade agrícola de lugares que tiveram seca daquela produtividade agrícola dos lugares que não tiveram seca. Bom, isso a gente poderia calcular dos dados, mas será que essa diferença ela revela um efeito causal? E aqui a gente vai fazer umas manipulações para mostrar que não. Então, como é que eu leio isso? Eu leio, essa diferença, que é a diferença entre o outcome potencial daqueles indivíduos que foram tratados menos o outcome potencial daqueles indivíduos que não foram tratados. Se a gente somar e subtrair essa quantidade aqui, a expectância de y0 condicional a ti igual a 1. Deixa eu queria colocar eu queria assim, essa é uma notação que é importante a gente colocar em palavras também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vamos primeiro ler o condicionante, né? O condicionante quer dizer, isso são para aqueles indivíduos, aquelas unidades I que foram de fato tratadas, né? Elas foram condicionais a serem tratadas. Qual é o resultado potencial caso elas não tivessem sido tratadas, né? Então, o que seria isso? Seria o resultado, seria a saúde daqueles que foram para o hospital, caso eles não tivessem ido para o hospital. Seria o resultado contrafactual para aqueles que foram tratados, porque a gente está condicionando em TI igual a 1, então condicional a ter sido tratado, caso eles não tivessem ido, porque esse é o resultado potencial no caso onde eles não tivessem ido. Se a gente manipula essa expressão em vermelho, né, para começar, a gente só adicionou e subtraiu, então a gente somou e subtraiu 0, mas se a gente manipula ela um pouco, a gente chega à ideia que, de um lado, a gente vai ter a diferença entre y1 e y0 condicional a t igual a 1. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que isso é a diferença entre o que aconteceu para os tratados e o que teria acontecido para os tratados caso eles não tivessem sido tratados. Esse é o efeito, o average treatment effects on the treated, é o efeito médio de tratamento sobre os tratados, mas a gente ganha também esse termo aqui. O que é esse termo? Esse termo é o efeito de seleção, que eu estava falando no início desse vídeo. Bom, isso seria o resultado daqueles que não foram tratados no caso onde eles não foram tratados. Então isso aqui é o efeito, é o índice de saúde daqueles que não foram para o hospital na ausência de hospital. Agora, o que é isso? Isso é o contrafactual aqui, qual teria sido a saúde daqueles que foram para o hospital na ausência de hospital. Né? Então, o que a gente pode conceitualmente comparar? Eles são relativamente similares? O que eu quero dizer? Um sujeito que não foi para o hospital, né? O índice de saúde de um sujeito que não foi para o hospital, é ele comparável ao índice de saúde de alguém que foi para o hospital na ausência de hospital? Bom, claramente não.
porque, em particular, quem foi ao hospital foi porque provavelmente precisava. Então, esse resultado, o que isso está dizendo é que aqueles que não foram para o hospital não são bons contrafactuais para o índice de saúde daqueles que foram para o hospital na ausência de hospital. Né? Esse é um viés de seleção, porque a gente não está comparando duas amostras similares nesse sentido. A gente está comparando amostras que são muito diferentes, que foram selecionadas de maneiras muito diferentes. Né? Isso fica evidente no caso do hospital, mas isso é um elemento que a gente tem que trazer para todas as nossas análises e sempre relembrar. Nossa maior pergunta que nós estamos fazendo é: será que a gente está reconstruindo, através dos nossos modelos estatísticos econométricos, um bom contrafactual? Né, de tal forma que esse viés de seleção não exista, né, que o resultado do não tratado, nesse caso, não vai ser um bom contrafactual para o resultado potencial do tratado na ausência do tratamento, o que, de novo, traz a ideia que a gente, nesse caso particular, usar essa diferença não reflete um resultado causal. O que seria, o que refletiria? Né? Na literatura, agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer alguns comentários sobre experimentos aleatorizados. É muito difícil que a gente consiga aplicar um experimento aleatorizado, e minha expectativa é que não se possa, na maior parte do dia a dia de vocês, fazer algo desse tipo, e nem mesmo na dia a dia de vocês ou no mundo em geral. A razão pela qual a gente vai falar isso rapidamente hoje é porque isso coloca muito claro qual seria, de alguma forma, o experimento ideal, qual seria um ideal quase que inatingível na maior parte dos casos. E no mundo real a gente vai ter que fazer várias adaptações na nossa econometria para trazer essa mesma ideia para dentro de um campo onde a gente possa de fato aplicar no dia a dia. Então é isso que a gente vai fazer. Né? Eu vou falar um pouco sobre esse experimento ideal, sobre o que a gente idealmente faria se a gente pudesse aleatorizar tudo, como que isso facilita essa ideia da identificação do contrafactual. E depois a gente vai falar nas aulas seguintes como que a gente pode trazer essa mesma ideia do contrafactual para perspectivas empíricas mais próximas do dia a dia. Né? Então, esse tipo de experimento tem uma literatura enorme. Né? Há pouco tempo atrás, inclusive o Prêmio Nobel foi concedido aos proponentes desses experimentos aleatorizados, e eles, de fato, ajudam muito justamente na identificação do contrafactual de uma maneira muito clara e muito objetiva. Né? Como? Se a gente pudesse alocar o tratamento independente de qualquer outro aspecto, né? Seria o caso de Randomized Controlled Trials, experimentos aleatorizados, ou RCTs, a gente certamente garantiria que tudo no mundo ele é ortogonal à alocação ao tratamento T. E se, de fato, o Y e o T são ortogonais, então a expectância de Y0 condicional em TI igual a 1 é igual ao caso de TI igual a 0, porque o condicionante aqui não importa, né? A expectância condicional é igual à expectância de Y0, o que faz com que a diferença que a gente estava se referindo anteriormente, a diferença entre o YI dos tratados e dos não tratados, ela vai ser igual ao efeito de tratamento, porque, bom, a expectância de YI condicional a TI igual a 1 vai ser a expectância de YI0, e a expectância de YI0 condicional a TI igual a 0 vai ser YI0, então eles cancelam, e a gente tem que o efeito de seleção é 0. Portanto, mesmo essa comparação simples vai ter com ela uma interpretação causal. E mais do que isso, o efeito médio de tratamento vai ser igual ao efeito médio de tratamento nos tratados e nos não tratados. Na prática, isso é só um ideal, né? Isso é só algo quase que inalcançável na maior parte dos tempos, porque evidentemente você não vai
você não vai aleatorizar hospital por 1000 questões. Tampouco você vai aleatorizar a seca, porque a gente não tem a capacidade de fazer isso, obviamente. E eu duvido muito que vocês teriam sucesso em convencer os chefes a aleatorizar o rendimento de um fundo. Isso não vai acontecer. Mas, se a gente pudesse, né, se a gente pudesse dessa perspectiva, isso resolveria o problema de seleção e isso resolveria o problema do contrafactual. Né? O que a gente está fazendo quando a gente aleatoriza? A gente está construindo o contrafactual porque a gente sabe que o indivíduo tratado na ausência do tratamento seria similar ao indivíduo do controle. Seria, o resultado potencial dele seria igual ao resultado do indivíduo de controle, portanto essa diferença identifica o efeito causal. E se isso é verdade, agora já entrando na última parte, eu ainda tenho uma aplicação que eu gostaria de fazer, mas vamos só falar rapidamente sobre como que esse tipo de método foi implementado na literatura. Mas se isso é verdade, né, se a gente pensa o contrafactual dessa maneira, eu posso agora conectar com uma regressão linear. Né? Como é que a gente pode identificar, né? Como é que a gente pode implementar essa ideia do contrafactual num contexto de uma regressão linear. E nesse caso, uma regressão relativamente simples, onde a gente tem o YI sendo explicado por uma constante, o ρ e um coeficiente ρ, que é o meu coeficiente de interesse, poderia ter escrito ele como um beta, assim como eu escrevi nas aulas passadas, e o TI, que é uma variável que é 0 ou 1, onde 1 denota o tratamento, e o epsilon é o meu erro, perdão pelo barulho ambiente, e o epsilon é o elemento, é o erro idiosincrático. A gente falou bastante desse elemento na última aula também. Né? E ele captura tudo que é não observado e determinantes sobre saúde. Então, se a gente trabalhasse essa expressão, né, essa expressão é uma expressão empírica, né, que eu estou querendo dizer com isso. Essa é uma especificação onde a minha proposta é trazer ela para os dados. A minha proposta é fazer com que a gente implemente ela, e agora o que eu quero fazer é pensar dentro do contexto onde, onde se a provisão do tratamento fosse aleatorizada, se ele identifica ou não um efeito causal. Né? E como é que a gente vai pensar isso? Se TI condicional a TI é igual a 1, condicional aos tratados, o que essa especificação está me dando? Ela está me dando uma expectância condicional de YI em TI igual a 1, que é alfa, mais o ρ, mais a expectância condicional desse termo idiosincrático na população tratada. Se ele é não tratado, se TI igual a 0, então a gente vai ter a mesma expressão, exceto que o ρ vai multiplicar o zero, então a gente vai ter alfa mais a expectância de εi condicional em TI igual a 0. Ou seja, a diferença entre no caso tratado e o caso não tratado vai ser, bom, o alfa cancela com alfa, a gente vai ter ρ mais a diferença entre o termo idiosincrático nos casos condicionais com e sem tratamento. O que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que, para começo, né, esse termo aqui do lado, ele está justamente capturando o efeito de seleção, esse mesmo efeito de seleção que a gente viu nos slides anteriores. Por quê? Porque se tivesse qualquer coisa que fosse, por exemplo, o baseline de saúde, que fosse tanto associado à saúde futura quanto ao uso de hospitais, ele estaria capturado dentro desse elemento não observável εi, o que faria com que a diferença entre o εi para o grupo tratado e o grupo não tratado não fosse zero. Né? No caso da produtividade agrícola,
Se a gente só comparasse lugares onde tem seca com lugares onde não tem seca, bom, eles vão ser diferentes em tantos aspectos não observáveis, que o εi desses dois lugares ele vai ser correlacionado com TI, com o fato de haver ou não haver seca, né? Por exemplo, o tipo de solo, que afeta, por sua vez, a produtividade. Né? Então, esse elemento de seleção ele vai estar presente justamente nesse elemento, no caso onde a gente não tem aleatorização, justamente nesse elemento quando a gente diz que o εi, o εi condicional ao grupo tratado, ele não tem a mesma expectância do eI condicional ao grupo tratado. A gente já tinha visto isso antes? Sim, a gente já tinha visto isso antes em outro aspecto, em outra derivação. Se lembra quando a gente fez a derivação na aula passada do beta chapéu? Ele era igual ao beta verdadeiro, mais uma quantidade, mais um objeto que ele só era zero se a expectância de εi, se a covariância de εi e x fossem zero. Né? Então é isso que isso está me dizendo, porque se a covariância entre o tratamento e tudo mais que é não observável, ela não é zero, então eu tenho esse viés de seleção. Se ela é zero, então esse viés de seleção desaparece. E a aleatorização, nesse caso, faz justamente com que o viés de seleção seja zero. Ou seja, o elemento que sobra na diferença entre, quando eu comparo os tratados e não tratados, vão ser capturados justamente por esse meu coeficiente ρ, que vou poder interpretar ele não só de uma maneira causal, mas como o efeito de tratamento sobre os tratados, já que ele justamente é a diferença entre YI TI condicional nos tratados e YI condicional nos não tratados. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu olho para essa regressão simples, linear, só com o intercepto e o coeficiente de tratamento e a variável de tratamento, o ρ que vai capturar justamente a diferença entre os tratados e não tratados. Isso uma regressão linear vai sempre fazer, mas num contexto onde há a aleatorização, eu posso interpretar essa diferença capturada pelo ρ como um efeito causal. A gente já falou um pouco sobre os aspectos não observados, etc. Então eu vou repetir isso aqui porque eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. No caso onde a gente pode pensar a aleatorização, onde existe uma aleatorização, de novo, não estou propondo isso como uma coisa prática, eu estou propondo isso como algo quase que ideal, ideal, mas que a gente nunca vai conseguir de fato alcançar, e a gente vai justamente utilizar métodos ou vários outros métodos para chegar o mais perto possível, mas é como se dissesse assim, olha, esse aqui é o nosso objetivo quando a gente fala de uma regressão causal. E a gente nunca vai conseguir usar isso dessa maneira, mas colocar ele como um elemento assim, aspiracional ajuda a gente a pensar os outros métodos em comparação a isso, em comparação a ele e iluminar um pouco a ideia de como que a gente está construindo o contrafactual em vários métodos específicos que a gente ainda vai ver. Mas então, nesse caso, a gente conseguiria, mesmo com uma regressão muito, muito simples, atrelar a ela uma interpretação causal. Voltando aqui à ideia que não é a regressão que vai nos dar a interpretação causal, preditiva ou correlacional. É o nosso conhecimento do caso empírico específico que vai fazer com que a gente possa interpretar uma determinada regressão, um determinado exercício empírico como causal ou não causal, ou causal dentro de certos limites, ou causal dentro de certas hipóteses. Enfim, então essa mesma regressão seria uma regressão que seria uma regressão simples, mas atingiria esse aspecto. Eu queria gastar aqui uns poucos minutinhos só falando de um exemplo da literatura, um exemplo muito
exemplo clássico da literatura, que era um paper chamado The Miracle of Microfinance, que é a ideia que a concessão de crédito para certas famílias, em casos, aqui a gente está falando de contextos sociais difíceis, né? onde famílias famílias pobres, de forma geral, justamente porque não tem colateral, tem tipicamente dificuldade de obter crédito, e justamente porque não tem um colateral, né? Não tem o que executar caso não haja pagamento, né? E por isso esse novo instrumento financeiro na literatura já faz tempo isso foi desenvolvido, né? Que é a ideia de conceder créditos muito pequenos para famílias, para que elas possam investir num business local, ou criar sua própria empresa. E isso foi, durante um certo tempo, tido como a bala de prata contra a pobreza. Esse foi um dos papers iniciais a mostrar que os efeitos, na verdade, quando você faz uma avaliação rigorosa e aleatorizada, uma avaliação rigorosa que fica aparente, né, que é implementada através de uma aleatorização, os efeitos são de fato muito menores e a interpretação não é bem essa. Bom, então eles começam justamente se articulando com a literatura no passado e dizendo, a literatura no passado sempre teve esse problema do viés de seleção, né, que dados sobre clientes de microfinance contra aqueles que não são, tipicamente não podem ser comparáveis porque as famílias são muito diferentes. E eles colaboram então com uma instituição de microfinance local chamada Spandana, numa cidade na Índia, na Hyderabad, e eles aleatorizam, né, a instituição de microfinance ia expandir, ia crescer para 104 bairros, e eles colaboraram para aleatorizar esse processo, abrir primeiro em 52 aleatoriamente selecionados e seguiram em 3 anos e meio depois, né? Então o que eles viram? É um filme muito diferente. Eles, ao coletar dados de quase 7 mil domicílios e olharem para o que eles reportam: empréstimo, consumo, criação de negócios, renda oriunda de negócios, educação, saúde, empoderamento feminino. Isso é um aspecto importante porque esses créditos eram dados tipicamente sob o controle das mulheres, né? O que eles observaram? Que, tem basicamente há um efeito de substituição, né? Antes eles tomavam emprestado de uma maneira mais informal de pessoas, indivíduos, pessoas físicas ou outras empresas informais que concediam crédito. Mas, na verdade, só houve esse aspecto substitutivo, não houve aumento do crédito em particular, né? Só uma substituição no tipo de crédito. Não houve uma mudança no padrão de consumo dessas famílias, que são majoritariamente famílias realmente pobres. Não teve efeito sobre o consumo de bens duráveis. Houve alguma pequena evidência, mas não houve uma evidência super forte, como a gente vai ver, que basicamente aconteceu potencialmente aumentando a oferta de trabalho e potencialmente diminuindo o consumo de bens temptation goods, né, que é relacionados a festividades e coisas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, que na verdade tem um efeito, talvez seja um efeito importante, mas que mudar um pouco as preferências intertemporais por consumo, mas é muito diferente, de fato parece um resultado interessante, mas é muito diferente do que os próprios proponentes de microfinance sugeriam que era esse mecanismo fantástico, miraculoso, essa bala de prata contra a pobreza. O que eles encontraram? Também os domicílios não se tornavam mais empreendedores. Em alguns casos eles investiam mais nos seus próprios businesses já existentes.
não tem nenhum efeito sobre lucratividade, exceto para os business que já eram lucrativos, e nenhuma diferença em educação, saúde ou empoderamento feminino. Bom, isso sugere que os resultados são interessantes, mas muito diferentes do que essa ideia inicial, né? E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de uma regressão, que é exatamente a regressão, eu estou falando aqui de um paper muito bem publicado em economia, uma regressão que é justamente uma regressão como a gente acabei de postular, né? É uma regressão do resultado Y da família I que vive na área A, por isso esse índice YIA, numa constante, no efeito de tratamento. Eles adicionam alguns outros controles aqui, isso aqui não é tão importante do ponto de vista de identificação, mas eles adicionam alguns controles e vem a robustez de acordo com vários controles. E aí vem justamente que esse é o resultado sobre efeito de crédito, que de fato quando você oferece crédito, o crédito aumenta, diminui créditos informais, né? Aqui, como é que esse resultado é apresentado? Ele é apresentado aqui em colunas, onde cada coluna é o resultado de uma regressão. O efeito total de crédito parece ser zero, ele não é estatisticamente significante, né? Em parênteses aqui estão o erro padrão desses coeficientes, o número de observações e a média no grupo de controle. O resto aqui para mim não é tão interessante. Mas então o que isso está mostrando? Está mostrando que ao conceder crédito, eles tomam mais crédito do banco que está concedendo crédito, ok, isso é um efeito quase que direto, mas a diminuição do efeito do crédito informal faz com que o efeito total seja não discernível de zero. O que essa tabela está mostrando? Está mostrando que não há efeito quase nenhum sobre autoemprego, né? Não há uma mudança sobre expenses, profit, se a pessoa se autoemprega ou não se autoemprega. Também sobre renda não há nenhum efeito, né? Sobre consumo não há muito efeito, exceto aqui em Temptation Goods e Festivals and Celebrations. Basicamente você gasta menos em festas, mas é ok. Esse efeito pode ser interessante, né? O que mostra é que a quantidade de horas trabalhadas por adolescentes mulheres diminui, o que é importante, é muito importante, porque, enfim, fica a pergunta aqui tomara que esteja se refletindo em educação maior, mas a gente não sabe isso necessariamente. A gente sabe que não houve efeito, né? Mas a gente não sabe para onde essas horas utilizadas estão indo. A gente observa que o chefe da casa está trabalhando mais, potencialmente substituindo os filhos adolescentes, as filhas adolescentes, que é encorajador desse ponto de vista, né? Bom, então o que a gente encontra aqui? Qual o resultado que a gente encontra? A gente encontra, ok, tiveram alguns efeitos interessantes até, né? Faz com que a alocação intra-domicílio mude, faz com que o tipo de consumo mude um pouco, mas não muito diferente do efeito que era proposto, que era solucionar essa armadilha da pobreza, essa coisa assim, esse tratamento mágico que resolveria todos os problemas, né? E esse foi um paper muito importante, porque ele de fato solucionou, ele de fato mudou o consenso à época sobre o efeito dessa concessão de crédito nesse caso específico. A gente poderia pensar também na concessão de crédito em vários outros casos, mas eu achei que dada a importância na literatura e dado também que a gente está falando do efeito sobre concessão de crédito, que, imagino, tangencia vários dos aspectos que vocês trabalham, eu achei interessante trazer contextualizar esse resultado. A gente pode fazer isso porque a gente tem os RCTs, né, as experiências aleatórias. Com um aspecto positivo, nos dá uma identificação muito clara, nos dá uma interpretação causal,
ótimo, mas com um aspecto negativo é que ele é só aplicável em circunstâncias muito, muito, muito específicas. Eu estou usando aqui de novo só para a gente botar um benchmark teórico e a partir na próxima aula e à frente a gente vai ver os desafios econométricos de tentar reconstruir esse contrafactual em casos que são mais realistas, em casos que são mais próximos do dia a dia, que podem ser diretamente aplicáveis. Bom, na quinta-feira, o que eu gostaria? Que vocês focassem no exemplo 2 e 3, que são os exemplos que vocês mesmos me trouxeram. O efeito sobre... o efeito de variações climáticas sobre produtividade agrícola, o efeito de rentabilidade sobre a capitalização do fundo. E eu gostaria de 3 coisas, que a gente discutisse a partir daí 3 coisas. Que a gente olhasse primeiro que vocês inventassem o que seria o correspondente do problema preditivo desses casos. Esses são casos causais, mas se a gente estivesse nesse mesmo contexto pensando um problema preditivo, eu gostaria de exemplos de problemas preditivos. Eu gostaria também que vocês pensassem, anotassem, pode ser numa folha de papel, e a gente só discute também, outras razões pelas quais a identificação, outras além do que eu disse, outras razões pelas quais a identificação causal pode ser difícil nesses casos. Outros confounders potenciais, outros aspectos que eu não necessariamente mencionei, mas que fazem a identificação causal mais desafiadora. E em terceiro lugar, aí já desafiando um pouco, e já pensar em soluções potenciais. Será que tem algo, por exemplo, no aspecto, talvez, que algumas dessas variações sejam não esperadas? Ou será que a gente poderia usar ao redor de anúncios não esperados? Ou variações que também, com variações exógenas? Eu não quero falar muito porque eu quero escutar de vocês que soluções potenciais a gente poderia pensar para tornar essa ideia do contrafactual empiricamente implementável dentro desses contextos 2 e 3. E eu espero que a partir dessa mentoria a gente tenha algumas ideias, eu vou também preparar algumas ideias que vão se articular justamente com os métodos econométricos que a gente vai ver nas aulas a seguir. Ok? Então, espero que a mensagem hoje esteja clara. Sempre, quaisquer comentários, por favor, mandem por e-mail pedro.souza.warwick.ac.uk. Ok? Nos vemos na quinta-feira. Tchau, tchau.